Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Então estamos iniciando mais uma aula síncrona de mecânica dos fluidos e vamos continuar resolvendo alguns exercícios do teorema de Stevens ainda, tá? Então relembrando, né, o teorema de Stevens ou o teorema fundamental da hidrostática diz, né, através dessa formulazinha aqui, que a diferença de pressão entre dois pontos de um fluido em repouso é igual ao produto do peso específico do fluido pela diferença de cotas dos dois pontos. Então, se eu quiser saber a diferença de pressão aqui entre os pontos A e B, basta multiplicar o peso específico do fluido por essa cota existente entre eles dois, tá? Então, lembrando, né, que ainda no nosso último vídeo eu comentei sobre isso, né? A gente vai adotar como referência aí, toda vez que a gente estiver descendo na resolução do exercício, essa continha da descida ela fica positiva, e toda vez que a gente estiver subindo, essa continha ela fica negativa, tá? Então vamos para um exemplo, na verdade uma questão de concurso, né? Uma questão de fenômenos de transporte, mecânica dos fluidos, transferência de calor e transferência de massa, né? Então essa questão aí se insere nessa grande área. É uma questão de um concurso de 2012, né? Para químico de petróleo júnior, tá? Da Transpetro, tudo bem? Então o exercício diz o seguinte, ó: a figura mostra um manômetro diferencial onde o fluido A é salmoura, B é óleo e o fluido manométrico é mercúrio. A gente ainda não conversou sobre manômetros, mas a gente vai conversar na nossa próxima aula, na quarta-feira, tá? E aí o que a gente tem aqui, né? A gente tem, então, ó, nessa região escura aqui, a partir do ponto A, né, incluindo o ponto A até esse ponto aqui, a gente tem salmoura, tá? Essa região mais clara aqui, ó, que eu estou passando o mouse, o fluido é o mercúrio, e essa outra região aqui mais escura até o ponto B é o óleo, tá? A gente tem as cotas, ó, a cota 1 vale 0,4 metros ou 40 centímetros, a cota 2 vale 1,2 metros ou 120 centímetros, a cota 3 vale 0,9 metros ou 90 centímetros, e a cota 4 vale 0,15 metros ou 15 centímetros, tá? O exercício pergunta, ó, qual é a diferença de pressão entre os pontos A e B em quilopascal, tá? Temos alguns dados aqui que vão nos ajudar. Então, a massa específica da salmoura é 1.200 kg por metro cúbico, a massa específica do mercúrio é 13.600 kg por metro cúbico e a massa específica do óleo é de 800 kg por metro cúbico. A gente vai usar ainda como aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Então esse exercício ele nos informa aí qual é a gravidade que a gente tem que usar, tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa, né? Veja que o enunciado do exercício ele me fala o valor das massas específicas da salmoura, do óleo e do mercúrio. Mas a gente sabe, ó, vou voltar um pouquinho, que se a gente multiplicar a massa específica, que é o ρ, pela gravidade, a gente vai encontrar o peso específico, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o peso específico da salmoura, do mercúrio e do óleo. Então, ó, o peso específico da salmoura vai ser a massa específica dela vezes a gravidade. Massa específica da salmoura 1.200 kg por metro cúbico vezes a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, a gente vai chegar no peso específico da salmoura de 12.000 newtons por metro cúbico, tá? Vou fazer agora o peso específico, ó, do mercúrio, Hg, lá na tabela periódica o mercúrio é Hg, tá? Vai ser a massa específica do mercúrio vezes a gravidade. Massa específica do mercúrio tá aqui, ó, 13.600 kg por metro cúbico vezes 10, que é a gravidade, dá 136.000 newtons por metro cúbico de peso específico para o mercúrio. Vou calcular ainda o peso específico do óleo, que é a massa específica dele vezes a gravidade. No enunciado diz que a massa específica é 800 e a gravidade é 10, dá 8.000 newtons por metro cúbico de peso específico. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Ó, partindo do ponto A,
eu vou começar, usando o teorema de Stevens, né, a montar a minha equação. Então, primeira coisa que eu vou colocar é pressão no ponto A, PA. Eu não sei quanto é, então estou chamando de PA. Aí, ó, a partir do ponto A, veja, eu vou descer até esse ponto aqui, que é onde acaba a região onde tem a salmoura. Então, eu vou descer, se eu desço, lembra lá, se eu desço a minha conta, ela fica positiva, já coloquei aqui. Desço uma cota H1, que vale quanto? 0,4 metros. Então, vai ficar peso específico da salmoura de 12.000 vezes a altura que eu desci, que é 0,4 metros. Então, ó, 0,4 vezes 12.000. A partir desse ponto 1, eu vou descer agora até o ponto 2, mas veja que agora eu já estou numa região que tem outro fluido, que é o mercúrio, tá? Então, vai ficar, ó, se eu estou descendo ainda, o sinal ainda é positivo, tá? E aí fica o que? Fica o peso específico do mercúrio, que é 136.000, vezes essa cota H2, que é de 1,2. Então, ó, mais 1,2 vezes 136.000. E aí, a partir desse ponto 2 aqui, ó, eu podia descer, né, continuar descendo, andar tudo isso aqui na horizontal, que não alteraria nada a minha conta, e depois subir até o ponto 3. Só que concorda, ó, que se eu descer essa altura e depois subir a mesma altura, como eu estou numa região de mesmo fluido, ia dar zero essa continha, né? Mais isso, menos isso, ia dar zero. Então, eu já posso pular do ponto 2 lá para o ponto 3. E aí, a partir do ponto 3, o que eu vou fazer? Eu vou subir até a altura do ponto B. Eu subo essa cota, que é H3. Se eu subo, minha continha fica negativa, tá aqui, ó, menos. A cota H3 vale 0,9. Então, fica 0,9 vezes 8.000, que é o peso específico do óleo, tá? Tudo isso igual a pressão no ponto B. Tudo bem? Igual a PB. Posso começar a fazer a conta. Então, ó, PA mais 0,4 vezes 12.000, 4.800, mais 1,2 vezes 136.000, 163.200, menos 0,9 vezes 8.000, 7.200, tudo isso igual a PB, tá? Fazendo a continha aqui, ó, 4.800 mais 163.200 menos 7.200 dá 160.800 positivo, tá? Então, esse daqui, esse valor passa para o lado de lá, tudo bem? Vai menos 160.800 e esse PB que está positivo vai para o lado de lá, ele vai menos PB. O exercício me pede, ó, a diferença de pressão entre os pontos A e o ponto B. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou, para poder trocar o sinal lá do outro lado, né, eu vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, fica PB menos PA igual 160.800, o quê? Newtons por metro quadrado. Newton por metro quadrado é Pascal, então eu tenho 160.800 Pascal. 160.800 Pascal é o mesmo que 160,8 quilopascal. Por que eu passei para quilo? Porque a pergunta do exercício me pedia em quilopascal. Era um exercício de alternativa, ó. Então ele dava lá 5 alternativas e a correta é 160,8 quilopascal. Tudo bem? Vamos resolver mais um. Então esse daqui diz o seguinte, ó, um óleo com peso específico, já dá o peso específico desse, ó, de 980 kg/força por metro cúbico, é transportado verticalmente do ponto B para o ponto C da figura abaixo. Calcular novamente, igual no exercício anterior, a diferença de pressão entre os pontos B e C, tá? E aí uma coisa interessante é que aqui, ó, o peso específico está em quilograma-força por metro cúbico. Como que eu vou converter de quilograma-força para Newton? É só multiplicar o 980 por 10, que é a minha gravidade, tá? Então, 980 quilograma-força por metro cúbico vezes 10 metros por segundo ao quadrado de aceleração da gravidade, me dá o peso específico do óleo, que é de 9.800 newtons por metro cúbico, tá? E aí, o fluido 2, ó, que é dessa regiãozinha aqui, eu também tenho como calcular, o peso específico, aliás, já é dado, 820 kg força por metro cúbico,
que eu preciso multiplicar por 10 para obter em newtons por metro cúbico, tá? Falta uma barrinha aqui. 820 vezes 10 dá 8.200 newtons por metro cúbico, tá? Então eu tenho os pesos específicos já convertidos, é só eu fazer a minha equaçãozinha. Então eu vou começar do ponto B, ó. PB, que eu não sei quanto vale, a partir dele, ó, eu vou subir quanto? Eu vou subir até lá em cima, né? Por quê? É o mesmo fluido, veja, ó, é tudo óleo. Daqui até lá em cima é tudo óleo. Na verdade, na minha resolução eu fiz cada trecho separadinho, mas eu poderia fazer uma altura só, uma cota só, eu faria uma conta só, seria até mais rápido, né? Mas eu fiz aqui, ó. Então, do ponto B eu subo 1,6, se eu subo a minha conta fica negativa, ó. Então, menos 1,6 vezes o peso específico do óleo, que é de 9.800, está aqui. Subo, então, menos 1,2 vezes o peso específico do óleo, que é 9.800. Subo de novo, menos 0,7 vezes 9.800, que é o peso específico do óleo. Ao invés de fazer as três contas, eu poderia ter feito uma só, somando essas alturas aí, tá? E aí, ó, a partir desse ponto aqui, eu vou, na verdade, pular para onde? Para o lado de lá, né? Se eu pular para o lado de cá, ó, o que vai acontecer? Eu vou descer 0,7, né? E aí, qual fluido que eu tenho? O fluido que eu tenho que muda, né? Então, ó, se eu sair desse ponto aqui e pular para esse outro ponto aqui do outro lado, porque lembra, ó, eu vou subir, né? Mas depois eu vou descer. Essa mesma altura, tratando-se de um mesmo fluido, se eu fizer essa continha para depois fazer ela de novo positiva, vai dar zero, né? Menos na subida e mais na descida, valores numéricos iguais, né? Então vai dar zero. Então eu pulo desse pontinho aqui para esse ponto, e aí eu estou agora descendo, ó. Então meu sinal fica positivo, vou descer até esse ponto aqui. Então eu estou descendo quanto? 0,7 vezes peso específico desse fluido 2 aqui, ó, que é 8.200 newtons por metro cúbico. Então, mais 0,7 vezes 8.200. E aí, por fim, eu vou sair desse pontinho aqui e vou descer até o nível ali do ponto C, né? Então, vai ficar mais, porque eu estou descendo, 1,2 de altura vezes o peso específico do óleo, que é 9.800. Tudo isso igual a pressão no ponto C, tá? Fazendo as contas, ó, eu vou chegar em PB menos 16.800 igual a PC. Se esse PC for para o lado de lá, ele vai negativo, então PB menos PC, e o menos 16.800 vai para o lado de lá, positivo. Então, a diferença de pressão entre os pontos B e C é de 16.800 Pascal ou 16,8 kPa. Tudo bem, gente? A gente vai resolver alguns na nossa próxima aula, mas acho que deu para entender bem, tá? Vou deixar um exercício para entrega pelo Moodle também. Qualquer coisa me avisem. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.